gente! Hoje nós estamos com mais um programa aqui Entre Revistas. Nossa convidada, Alice Santos, diretamente de Portugal. Então, estou aguardando. Enquanto isso, vou apresentar para vocês a música Ardente, que fiz para Pedro Bial. E Caliente, solo fértil, expõe cores dos valores mercantil, as vertentes do oásis, a gênesis, avigora, abjura, navega, ardente. Eu fiz a gravação com Alain Porciúncula e é interessante que a gente fez como se fosse duas gravações. Bem-vinda, Alice Santos! Já falei que estava aguardando você diretamente de Portugal. Obrigada. Recomeçaremos aqui nosso programa Entre Revistas. Fale de você, aonde você mora, fale sobre seu processo poético. Vamos bater um papo aqui bem agradável. Então, onde eu nasci? Lisboa, a capital de Portugal. Nasci em Lisboa, vivi lá até aos 21 anos. Aos 21 anos emigrei para Macau, na China, que era então território português, ou melhor, território chinês sob administração portuguesa. Vivi lá 15 anos. Durante esses 15 anos escrevi algumas coisas, mas nunca publiquei nada. Regressei a Portugal. Já não regressei para Lisboa, mas sim para o Porto. Fixei residência na Senhora da Hora e em 2019 vim morar para Valongo. Essa biblioteca, você trabalha numa biblioteca. Vocês realizam sarau nessa biblioteca que você trabalha? Não, é uma biblioteca especializada, é uma biblioteca de medicina, é a Faculdade de Medicina do Porto. A biblioteca em si não tem atividade extra-biblioteca. A faculdade tem algumas coisas, tem inclusive um grupo de fados, a tuna masculina, a tuna feminina, tem teatro, teve em tempos um coro que eu creio que não vingou, mas a biblioteca em si não tem atividades extra. Tem um Você faz parte de um coral, né, Alice Santos? Em geral, no coral, o que vocês em geral apresentam? O coral é o Coral de Letras da Universidade do Porto, um coral já muito conceituado, que tem feito imensas coisas, quer com orquestra, quer à capela. Tem cantado muita coisa de Lopes Graça, Fernando Lopes Graça, um grande compositor português. Canta um pouco de tudo, a polifonia, e como eu estava a dizer, inclusive, eu, por exemplo, eu não estou lá há muitos anos, mas estou há alguns e já cantei com orquestra, já cantei uma peça inédita que foi escrita para que o coral a cantasse. Cantei imensa coisa. Você faz parte da Cuca Macuca. Esse nome vem de onde? É um trabalho com tertúlias poéticas, com o Jornal Novo Regional, que de vez em quando também eu participo com muito orgulho. E veio desde a escrita, da arte da escrita, com o Dionísio, com a Gorete Dias. Explica um pouco aí sobre essa sua trajetória como escritora. Bom, eu sempre escrevi, a verdade é que eu sempre escrevi desde garota, vá. Nunca liguei assim muito a isso, ou melhor, nunca tive a oportunidade de publicar nem nada disso. Já crescidinha, bastante crescidinha, é que eu resolvi começar a partilhar estas coisas com outras pessoas. Comecei a publicar no escritartes.com, um site dedicado só às escritas, desde os ensaios, a poesia, contos, crónicas, tem um pouco de tudo. Vale a pena ir lá ver. Comecei, aliás, antes ainda prefaciei 2 livros de uma amiga, Rosa Maria Anselmo. Depois comecei assim a dedicar-me um pouco mais
E então comecei a publicar nesse site, comecei a participar na coletânea A Arte pela Escrita, que era organizada por esse site e pela editora Mosaico de Palavras. Essa coletânea durou 10 anos, fez 10 números, eu participei em quase todos. E fui participando ao longo deste tempo todo em outras coletâneas. Muito tempo, 10 anos, né? Inclusive vocês faziam grandes encontros em Porto. Eu participei, eu acho que das 2 últimas dessas coletâneas, da 9ª e na 10ª. Alice, aí vocês faziam o quê? Jantar, aí todo mundo falava sua poesia. Como é que eram esses encontros poéticos? Esse encontro anual da coletânea era a apresentação da coletânea, sim, entre um almoço que durava... Nem era só o almoço, porque era o almoço, era leitura de poesia, prosa poética, o que estivesse na coletânea, porque normalmente é poesia e prosa poética. Os convidados eram os escritores que lá estavam, havia música, almoçávamos, lanchávamos, prolongava-se até ao fim do dia. Parecia um autêntico casamento. Começava cedo. Era uma grande festa, na verdade. Sim, Alice, sim. Leia uma poesia. Eu sei que você está com um novo livro. Ó. Alice sim. Participou da Poesia Revista 2021 com o tema Felicidade. Alguns poetas também portugueses, aqui a poesia dela, que a Alice Santos fez. Agora ela vai ler uma do livro atual, não é isso, Alice? Ou outra? Não, pode ser do livro, sim. Este livro está a sair agora, portanto ainda não foi apresentado oficialmente, digamos assim. Vai ser, em princípio, se correr tudo bem, vai ser apresentado no dia 2 de setembro na Faculdade de Medicina do Porto, precisamente. Atenção, hein, gente? Olha aí, vamos adquirir o livro da Alice. Estamos aqui fazendo a inédita. A inédita. Pronto, então eu vou ler o Mar em Sobressalto. Havia um mar em sobressalto, é o título. Havia um mar em sobressalto nos seus olhos, um jardim suspenso no seu peito. Em seus dedos, palavras por escrever. Em sua pele, uma vontade de soltar-se. Seus lábios calavam a revolta, mordiam a boa esperança. Gritos mudos de saudade, de futuro a acontecer. Este poema foi escrito para uma coletânea sobre o mar, que era temática, portanto. Em relação ao meu percurso, o que é que eu posso dizer mais? Tenho participado em variadíssimas coletâneas, por exemplo, esta daqui, tenho participado, para além da arte pela escrita, participei eu tenho aqui só algumas, porque vou esquecer de várias, porque são bastantes já, felizmente. São enormes. Mostra aí para o nosso público presente que está vendo a sua entrevista, para que eles tenham conhecimento. É do grupo de arte pela escrita, que não dá para ver muito bem por causa da cor. Podia ter escolhido uma cor que se visse melhor, realmente. São muito bonito esse livro, muito bonito. A capa era sempre nesta base, mudava o tom. Este, por acaso, podia ter escolhido uma que era verde, que se via bem. Esta é da arte pela escrita. Participei também nesta, que é Palavras que Desenham o Sentir. Espera aí, que tem que ser deste lado. Assim também. Bonita capa, hein? Leia a poesia. Também. É poesia? Leia pra gente. Daqui? Deixa-me ver onde é que eu estou. Ou qualquer outra que você prefira. Às vezes a gente tem as nossas poesias prediletas, não é, Alice? Eu não tenho assim nenhum assim muito. Olha, aqui tenho, mas tenho esta aqui, mas é melhor pôr os óculos para não dar bronca. É melhor pôr, embora esta letra até seja um bocadinho maior. Aqui eu tenho, talvez um dia nossas almas se encontrem e no meio da multidão se entreguem, como outrora nossos corpos se deram. Talvez um dia a esperança estéril dê frutos e o sonho deixe de ser miragem e o barco alcance a margem. Talvez um dia, em voo picado, nosso futuro se cruze num céu apenas só nosso.
Talvez nesse dia o abraço aconteça e o beijo se dê. Gemidos cansados de prazer ecoam na sala onde a lareira crepita de paixão. Talvez nesse dia o verbo amar se conjuga em todos os tempos. Talvez. Talvez. Isto foi desta coletânea. Quando você escreve, como é a sua criação? Você se inspira em algum tema? Porque as tertúlias sempre têm temas, mas assim, você escreve livremente, você está num lugar, aí te dá uma inspiração, você reescreve, rabisca, como é sua produção? Acho que já tive um pouquinho de tudo. Talvez no início fosse assim um pouquinho a chamada inspiração. Via algo e escrevia. Depois, com o tempo, deixei de fazer isso. Apetece-me escrever e eu escrevo. Olha, hoje vou escrever qualquer coisa. Então pego e começo a escrever. Claro que depois, no dia a seguir, uns dias depois, vou lá ver o que escrevi e vou tentar burilar de modo a que fique algo mais poético, caso eu acho que precisa, que normalmente precisa, porque é preciso trabalhar, não é? Porque isto não é só chegar aqui e escrever, acho eu. Mas normalmente não é bem assim uma inspiração. Vou escrever, está ali um passarinho tão bonito, vou escrever sobre os passarinhos. Não, decidi que vou escrever sobre uma coisa e escrevo. Às vezes nem tenho tema nenhum, começo a escrever porque me aflora a ideia uma frase, um tema, até também pode ser um tema assim, e então começo a delinear e vai saindo, e depois vou aperfeiçoando, pelo menos eu acho que aperfeiçoo, espero que as pessoas pensem o mesmo. Não tenho assim aquela coisa da inspiração, de me sentar e dizer, eu estou inspirada hoje, vou escrever. Também da mesma forma que não preciso estar muito triste para escrever, como muita gente acha. Mas esse livro, Vida, que você fez, o tema e o título é por quê? Vida. Diante de tantas mortes, como é que está a Covid em Valongo, em Porto, como é que está em Portugal? Aumentou muito recentemente. Aliás, Valongo voltou um pouco atrás, Porto já tinha voltado, creio que a semana passada, e Valongo este fim de semana também já voltou a confinar um pouco mais. Já aumentou bastante o número de casos, portanto já voltou a comércio a fechar mais cedo, ser proibido andar de noite na rua, esse tipo de coisas. Claro que e a vacina aí, está muito... Como é que está a vacinação? Creio que está a andar bastante bem. Se eu não estou em erro, já estão a ser vacinadas as pessoas com mais de 25 ou 23. E mesmo assim está ruim, Sim, ainda está muito ruim. Está a aumentar um bocado. Está. Entendo. As vacinas que vocês estão tomando aí, quais são? A mim calhou-me a Moderna. Tem a AstraZeneca para uma determinada faixa etária, tem a Pfizer e tem a Johnson. Entendo. Alice, você canta no coral, mas, por exemplo, quando você participa de uma tertúlia, você não faz solo, não faz a capela? Não. Às vezes, por brincadeira, faço, mas assim, nas tertúlias propriamente ditas, não. Nos nossos temas, o que nós fazemos, por exemplo, a nossa associação faz uma tertúlia mensal, escrita na lousa. Uma tertúlia, neste momento, há moda moderna, porque tem que ser pelo Zoom. Que o Zoom não trouxe só coisas más, ou melhor, a pandemia não trouxe só coisas más, trouxe as tertúlias online que permitem precisamente que aconteça como está a acontecer agora connosco. A Gisele está no Brasil e eu estou em Portugal. E nos possibilita estarmos uma vez por mês no evento, né, da tertúlia poética. A primeira sexta-feira de cada mês. A próxima será que dia? Vai ser em setembro. E tem tema? O tema... vai ser em setembro, não vai ter em agosto? Em agosto está toda a gente de férias, não... As pessoas precisam de descansar um pouquinho também. Então em setembro não há. Agora, neste momento estamos a fazer a tertúlia com um convidado e um tema. Mas é evidente que quem não tiver nada sobre o tema pode ler o que lhe apetecer. Nós somos muito liberais. Não é ninguém obrigado a isto, não é rígido.
A Gisele estava-me a perguntar o porquê de Cuca Macuca da nossa associação. Cuca Macuca era, se eu não sei explicar a 100%, quem sabe melhor essa história é a Gorete Dias, o Agostinho Duarte, porque estão mais ligados a isto. Eu estou em Valonga há pouco tempo. Mas, tanto quanto eu sei, era o nome das serras aqui da zona. Eram conhecidas pela Cuca, Macuca e por aí fora. Eu não sei explicar muito bem a história, mas tem a ver com o nome coisa das histórica. serras. Interessante. Fala mais uma poesia para gente e depois explica por que você resolveu colocar o nome do seu livro de vida. Ora, pronto. Posso ver aqui. Esta era outra coletânea, que também tem uns desenhos sempre interessantes na capa. Que é um gato? Parece um gato. Não, são uns desenhos... eu não sei explicar muito bem o tipo de desenho. Ah, que interessante. Você sabe que você mostrou assim, eu vi um gato. Tem aqui num cantinho, aqui neste cantinho tem um rosto que parece Fernando Pessoa, por exemplo. Entendi. Um pouquinho por aí. Interessante a obra. Esta coletânea era Louvor a. Também era anual. E este é Doces Loucuras. Eu estava aqui a ver em que, olha, página 12. Ora, 12. Página 12 era Alice Santos, que sou eu. Ora, onde é que está? 12, 13, 12. Eu tenho aqui 2 poemas. Este é um bocadinho grande. 2. E tenho aqui um muito pequenino. É melhor, se calhar, ler o médio, não é? Para não ficar assim muito extenso. O que é um bocadinho maior é sobre o Natal. Quer dizer, não é bem sobre o Natal. É também sobre o Natal. Mas, olha, até vou ler, porque é um pouco diferente. E a Gisele, e quem ouvir depois vai interpretar como achar que deve. E eu dei-lhe o nome de Sabes, Menino? Depois tive para mudar o título e depois até posso dizer porquê. Sabes, menino, é dezembro, é Natal. Na minha rua já brilham as luzes, a azáfama reina, a fantasia impera, a harmonia ecoa nos corações, o amor habita os lares. Mas para ti, menino, não é Natal. Nem sequer sabes que é dezembro, nem sequer tens rua. Pois não, menino. Ou talvez seja o único bem que possuis, a rua. É lá que brincas, é lá que dormes, é lá que sonhas, é lá que enganas a fome, é lá que vives a dor. Tu, menino sem casa, sem família, filho de um ventre vazio, sem sons, sem cor, gerado num mundo sem amor. A ti, menino, se soubesse magia, eu dava tudo. Dava um lar, dava sorrisos, dava amor. Assim, menino esquecido pelo mundo, que tens no olhar o brilho das estrelas e a luz do luar, eu dou-te estes versos, talvez poema, sem nome, como tu, menino. É um pouco diferente. Eu gosto. O ano passado fizemos aqui o livro Celebração Natalina, que está sendo vendido online. Gostaria de aproveitar o momento para dizer, além do livro da Alice, quem quiser ler a poesia dela, que está na revista Felicidade Poesia Revista, é só acessar o site poesiarevista.com. Inclusive, nós temos a nova revista da Liberdade e Cidadania, com o tema da mulher, que eu não estou com ela aqui. E no mês de agosto teremos a nova 3ª edição da Psicologia e Civilidade, que é uma revista de psicólogos, que esse ano teremos participação de psicólogos de outros estados, além do Rio de Janeiro, justamente por essa questão online. Alice, o seu livro está sendo vendido online ou ele é só físico? Você vai lançar ele quando? Aproveita e fala aí para gente. Está programado, se tudo permitir, ser apresentado, fazemos uma apresentação formal, presencial, no dia 2 de setembro, na Faculdade de Medicina do Porto, no nosso auditório. Eu solicitei o espaço, foi-me cedido pela faculdade e, a correr bem, no dia 2 de setembro será feita uma apresentação.
Ele está a ser vendido através da editora Poesia Fã Clube, que foi com quem eu editei. Eles estão a vendê-lo lá, estão a vendê-lo na editora, estão a vendê-lo também nas feiras do livro. Já esteve aqui na Feira do Livro da Maia. Suponho que irá estar. As feiras do livro estão acontecendo ou estão sendo online? Este ano, pelo menos a da Maia já existiu, foi agora no fim de semana passado. Não foi só no fim de semana, mas pronto, acabou na segunda-feira. A de Lisboa e do Porto estão programadas para 12 de agosto, se eu não estou em erro, ou 20 de agosto a 12 de setembro, por aí. Sei que é de agosto a setembro, não sei exatamente o primeiro dia e o último, mas apanha ainda uns dias de setembro. Suponho que também irá estar aí e está na editora, na Poesia Fã Clube, que é uma... Mostra de novo a capa do livro para a gente ver. Parabéns. Mostra, sim, senhor. É o seu primeiro livro solo? Sim, sim, sim. Só tenho publicado em coletâneas. Que é uma estrada, tem alguém lá no final? É sim. Eu vou mostrar assim. Deve dar para ver melhor assim. É alguma paisagem aí de Portugal? É uma paisagem, é simbólica. Eu não sei exatamente, porque a capa não fui eu não a trabalhei. Foi a editora que a fez e selecionou esta imagem, que é, no fundo, um caminho, tal como a vida, não é? Um percurso, com uma pessoa ao fundo. Acho que tem a ver. Pelo menos tem tido uma aceitação bastante interessante e as pessoas têm gostado bastante da capa. O porquê Sucesso de vida. Com o seu livro. Quer ler mais uma poesia dele para gente? Leio sim. Primeira mão, hein, gente? É isso. O porquê de vidas. Porque, no fundo, eu não tenho um tema neste livro. Eu tenho vários temas, várias vidas, vários momentos da vida. Então optei por vidas. Ora, abri aqui neste pequenino, que é Despertar Cinzento. Hoje acordei cedinho. Tinha a meu lado a saudade. A tua ausência doeu neste amanhecer sombrio. Cinzento é o dia quem me desperta, sem rumo, perdido no ontem das palavras ditas no silêncio do olhar, bebidas em tragos de desejo, saboreadas golosamente. Hoje sinto saudade do futuro que inventei. Uma coisa pequenininha, que lá está, não é dedicado a nada, nem a ninguém. Preciso escrever. Uma coisa bonita, como é que é a última frase que você leu? Eu achei tão significativa. Hoje sinto saudade do futuro que inventei. Interessantíssimo. Lá está. Não quer dizer que tenha sido exatamente assim quando eu escrevi a primeira vez, mas vai ficando... Alice, quais são os autores que você mais gostou de ler, que você admira? Eu sou um bocado eclética, porque eu gosto de ler mais ou menos de tudo. Na poesia gosto de ler coisas de Fernando Pessoa também, como toda a gente, de um modo geral, gosta. Gosto de Miguel de Torga, dos seus famosos diários, por exemplo. Há quem diga que não são poesia, que eu penso que tem muita poesia pelo meio. Gosto de, sei lá, Rosa Lobato Faria tem uns poemas que eu também gosto. Tem tantos nomes que seria um bocado fastidioso estar aqui a nomeá-los todos. E depois gosto daqueles escritores mais conceituados, mais clássicos, que toda a gente já leu, inclusive, sei lá, são tantos, realmente são imensos. Poderia, mesmo, por exemplo, José Saramago, eu estou-me a referir só ao português, obviamente, mas, por exemplo, José Saramago é muito conhecido pela prosa, mas ele tem também poesia e bastante interessante. Eu já li algumas coisas que achei bastante interessantes e muita gente nem conhece parte da poesia de Saramago, por exemplo. Entendo. Alice,
Fala um pouco aí sobre, para as pessoas que estão começando, você já está nesse trabalho de coletânea há mais de 10 anos, junto com a escrita da arte. Fala um pouco para as pessoas que estão começando agora, o que você indicaria de sugestão, de orientação? Assim, eu acho que as coletâneas são, sem dúvida, um excelente processo, um excelente veículo de divulgação. Porque publicar é sempre caro. Eu, por exemplo, fui adiando, até agora proporcionou-se, nestes moldes proporcionou-se. Mas como publicar a solo não é algo que seja barato, eu penso que as coletâneas, não, nem todas, mas de um modo geral, ainda são o método que mais ajuda a divulgar quem não pode publicar a solo, por exemplo, e são, sem dúvida, um bom veículo, porque não são seletas, portanto, não é só escrita altamente erudita, não é? São coletâneas precisamente para poderem abranger um grande leque de autores. Umas selecionam, outras não, umas fazem revisão, outras não. Mas, por exemplo, no Facebook há sempre anúncios de quem quer participar em coletâneas. Há sempre editoras que fazem várias coletâneas, inclusive, por exemplo, por temas, sei lá, Delírios de Inverno, que foi outra, Delírios de Inverno, acho que é assim que se chama, creio que não estou enganada. Brisas, sei lá, da primavera, por exemplo, penso que não é bem assim o título, mas você participa de coletâneas só da área do Porto, Valongo, ou você, como já viveu em Lisboa, você vai também para outros locais? As coletâneas são das editoras, a editora não é obrigatoriamente do Porto, não tem que ser do Porto, claro. Mas aí agora, quando vocês realizam sarau, aí vocês viajam, se encontram? Se possível, sim. Hoje, por exemplo, foi o lançamento da coletânea por Caminhos Lusófonos, onde eu também enviei material para lá. O lançamento foi presencial, já conseguiu ser presencial porque estava inicialmente previsto ser ao ar livre. Quem é o editor? Que hoje eu estive falando com Jorge Manuel Ramos. É esse mesmo. O Jorge Manuel Ramos está conosco na Poesia Revista. Eu sei. E o ano passado eu ia fazer o lançamento do Viagem a Portugal num espaço que ele me cedeu em Lisboa. Exato. Ele ia lançar acho que é Delírios de Primavera. Exatamente. Eu estou também nesse livro. Um amigo, já considero, apesar de virtual, não é, Alice? Sim. Eu espero poder realizar essa viagem a Portugal, que a princípio ficou só no sonho. A pandemia não deixou. Muitas coisas ficaram paralisadas e as pessoas também se deprimiram, tanto aqui no Brasil como em Portugal. Sim, um pouco por todo lado, sim. Vamos falar mais uma poesia aí para alegrar a todos. Né? Para alegrar? Então vamos... Não sei, pode ser para refletir, pensar sobre a vida, qualquer caminho também que você nos sugere, igual o seu livro, né? Que o seu livro sugere caminhos, né? Por exemplo, eu não selecionei nenhuma em especial e tenho aqui um muito pequenininho, que é Houve um tempo em que te lia, sílaba a sílaba, descobrindo novas palavras, inventando caminhos, desbravando cada frase do teu corpo, poro a poro, como um poema sem fim. Não falei que você estava propondo caminhos? Por exemplo. Um poema sem fim, né? Como será isso? Na realidade, a arte, a poesia, as pessoas que trabalham, né? Pelo menos aqui no Brasil, dentro dessas áreas, né? Principalmente teatro, músicos, ficaram muito reféns, né? Em casa, não puderam fazer shows, não puderam fazer apresentação.
E vi muitos também se resgatando através da declamação, da poesia, falando poesia, lendo, declamando poesias de outros autores mais considerados. Foi muito bom, né? Movimentos poéticos, intercalando pessoas que no Brasil você desconhece. Às vezes você viaja conhecendo de outras regiões, mas na pandemia a gente pôde ver mais coisas, né? E aí em Portugal também? O bom que a pandemia trouxe foi precisamente o online. E o online deu precisamente para isso, não é? Deu para que as pessoas pudessem encontrar. No fundo é isso, porque nem toda a gente pode vir do Algarve, ou como a Ana Freitas não vem de Coruche para aqui para fazer uma... Ana Freitas, ela reside aonde? Coruche. É em mais Portugal também, mas é no norte? Não, é lá para baixo já é mais lá para baixo. Mais pertinho de Lisboa, vá. Ou o José Manuel Ramos vir para aqui, por exemplo, não vinha aqui uma vez por mês para vir à tertúlia. Portanto, a tertúlia presencial é mais para os da casa, que estão por perto. No Porto há várias tertúlias e nos arredores também. Por exemplo, a primeira sexta-feira do mês, segunda sexta-feira do mês, que é a nossa, primeiro sábado do mês, que é... Mas vocês fazem as tertúlias nos mesmos locais ou encontros diferenciados? Não, a nossa, por exemplo, por sistema, era no museu aqui de Valongo. Sei lá, há uma que a nossa é a primeira sexta-feira de cada mês. A segunda sexta-feira do mês, por exemplo, havia na ACAPO, a Associação de Cegos e Ambulípicos de Portugal, onde eu também costumava ir, que de vez em quando também fazem online agora. Depois há uma que é no Orfeão do Porto, há outra que é na Maia, há outra que é em Gondomar. Há todas estas terrinhas, ou terras, chego na brancura matinal do gélido inverno. Deixa que o entardecer se faça a dois, que a frescura da terra seja em nós campo arado na primavera. Terminamos aí com um clima muito ameno na primavera, né? Alice, muito obrigada. Agradeço demais. Um grande beijo. Até a próxima tertúlia, que será em setembro. Sim, senhora. Dia 3 de setembro. É 3 de setembro. Obrigada pela sua participação. Obrigada eu pelo convite, foi um prazer. Obrigada. Igualmente.